Hoje, o Evidenciador embarcou um negócio um pouco diferente. Vamos falar de um assunto muito importante. Afinal, sorriso é sinônimo de felicidade, autocuidado, autoestima e saúde. Estamos aqui na clínica Aguirre Odontologia e vamos falar sobre o implante dentário com o Manuel, dentista responsável. Ele irá esclarecer algumas dúvidas. No Brasil, cerca de 800 mil implantes e 2,4 milhões de componentes de próteses dentárias são colocadas por ano no país, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria Médica, Odontológica e Hospitalar, ABIMO. Já a Pesquisa Nacional da Saúde Bucal do Ministério da Saúde mostra que, aos 28 anos de idade, os brasileiros, em média, já perderam 5 dos 32 dentes. Estes números revelam o comportamento da população de descuido, onde não procuram fazer o tratamento de implante imediatamente em caso da perda parcial ou total da dentição, seja por medo ou falta de conscientização. E, por outro lado, temos quem ainda desconhece essa solução e não entende seus benefícios. E é sobre isso que vamos falar hoje. O implante ele é um sistema de parafuso feito de titânio. Ele é um material biocompatível, é um material que o organismo ele entende que não vai fazer agressão a ele, então ele é um material inerte. Esse implante ele é rosqueado, ele é parafusado dentro da estrutura óssea do paciente. Pode ser na boca, pode ser, existe implante também no corpo, tá? E ele tem a finalidade de substituir os dentes que foram perdidos, tá? Pacientes que também não têm dente, eles podem estar recebendo implante para segurar uma prótese que antes era móvel e ficar fixo, trazer muito mais conforto a ele. Manuel explica duas situações comuns em que o implante é recomendado. Uma, onde o paciente perde apenas um ou algum dos dentes, ou tem a previsão da perda, e a outra, onde ele já não possui nenhum dente na boca. Em ambas as situações, existem particularidades no tratamento, conforme o profissional pontua. Quando que você instala o implante? Em que situação que você instala o implante? Assim, o paciente perdeu o dente, ou ele vai perder o dente porque não tem condições de tratar, o ideal é que se faça imediatamente, tá? Por quê? Porque você aproveita aquela estrutura óssea, aquele arcabouço que tem, aquela gengiva, é uma cirurgia só, né? Então tudo isso ajuda muito no tratamento, tá? O ideal vai perder o dente ou perdeu, quanto antes faz o implante, tá? Ou até no mesmo momento, se for possível. Isso a gente está falando de pacientes que perderam 1, 2 ou 3 dentes, por exemplo. Que ele coloca o implante para substituir aquela raiz e fazer uma prótese fixa de porcelana sobre ele. Então ele vai, como se fosse substituir o dente mesmo, tá? De uma forma muito confortável, por sinal, tá? Muito parecida com o natural. Claro, não é igual mais o nosso dente, tem as suas particularidades, tá? Que tem que ser trabalhado também nisso daí. E tem a outra opção dos pacientes desdentados totais, né? Aquele paciente que perdeu todos os dentes. Esse paciente, eu acho que ele assim, seria o mais beneficiado atualmente, porque ele sofre muito com o uso de ponte móvel, dentadura, é muito desconfortável, a gente recebe muita queixa, até de próteses que são muito bem feitas, mas com o tempo ele quer ter o conforto de comer, de sorrir, de ter o seu convívio social, e aí esse paciente ele está muito apto hoje em dia a receber o implante para tornar aquela prótese móvel numa prótese fixa. E não só para comer, falar ou sorrir, o implante é importante. Ele tem efeitos sobre questões funcionais da saúde bucal, podendo até causar problemas quando não é feito o implante ou o tratamento é procurado de forma tardia. O que acontece? Quando você perde um dente, o nosso dente ele tem movimentação, então outros dentes vão se movimentar em direção àquele dente perdido. O superior vai descer, por exemplo, e o inferior, se for no caso inferior, ele vai entortar em direção àqueles dentes que foram perdidos. Isso cria um colapso oclusal, um problema muito sério de mordida, uma dificuldade de mastigação, entendeu? Depois futuramente problema na articulação, perda óssea, retração gengival e assim por diante. Então perder um dente hoje em dia é um problema sério, na verdade sempre foi, né? Mas o paciente ele não tinha essa informação, entendeu? E a gente já está passando essas informações para que a pessoa ela faça um tratamento precoce, que o quanto antes fizer, mais fácil de você conseguir bons resultados, tá? Porque se você demora muito, depois você cria uma dificuldade
para resolver aquele problema, tá? Uma perda óssea que pode atrapalhar na instalação do implante, dentes que não estão alinhados e aí você também não tem como pôr um outro dente ali, não tem espaço, entendeu? Então é bom sempre procurar fazer de forma preventiva ou precoce. Preventiva não, porque você já perdeu o dente. O ideal é não perder o dente, né? Mas quando não tem jeito, então faz o mais rápido possível, tá? Para não acontecer outros problemas que vêm a seguir, tá? Para algumas pessoas, a palavra cirurgia assusta, mas o procedimento de implante é uma cirurgia relativamente simples, mas que requer cuidados como qualquer outra. O profissional explica que até o momento de realizar o procedimento é feita uma triagem com bateria de exames, acompanhamento, planejamento da cirurgia e até alguns casos é realizada a medicação de ansiolíticos para pacientes mais ansiosos. O passo a passo explicado por Manuel mostra como o implante é realizado de maneira mais simples. Basicamente, a gente faz uma perfuração no osso do paciente, tá? Que nem percebe que está sendo feita essa perfuração, porque o motorzinho ele não faz barulho, ele é muito silencioso. Então o paciente ele recebe esse implante e ele nem percebeu que foi colocado. Maxila, né, parte superior, a gente tem alguns limites para poder colocar o implante, tá? Algumas cavidades que a gente toma alguns cuidados, né? E na parte inferior também tem alguns limites que são a inervação, o vaso sanguíneo, que também a gente tem que tomar esses cuidados. Aqui a gente tem um macromodelo, né, de acrílico que simula como que funciona o implante, né? Você pode ver que ele é instalado na mesma posição de uma raiz, depois ele recebe um dente de porcelana que é muito parecido com um dente natural, né? Esse dente que geralmente ele é parafusado, tá? Para depois, se precisar fazer alguma manutenção, você pode desparafusar, limpar e voltar ele para o lugar. Então esse implante, esse parafuso, ele tem uma rosca externa que vai encaixar no osso ali, e ele é oco por dentro, tem uma rosca interna que vem um parafusinho segurando ele, entendeu? Então ele sendo de 1, de 2, de 3, é sempre desse jeito, tá? Pode ser dentes unidos ou dentes separados, tá? Mas é colocado os implantes para receber esses dentes. Por exemplo, o paciente tem muita dúvida assim, eu perdi 4 dentes, eu preciso pôr 4 implantes? Não necessariamente, tá? Você pode pôr 3 implantes, por exemplo, perdão. Então com esses 3 implantes você consegue reabilitar o paciente, você consegue fazer uma prótese em cima, entendeu? Ah, mas tem paciente que fala assim, eu quero dente por dente, né? Passar fio dental. Aí seria 4 implantes para 4 dentes. Mas tem que avaliar se tem osso, se tem altura, se tem largura, se o paciente tem condições de receber esses 4, tá? Isso no caso de dente unitário, parcial, de pacientes que já têm alguns dentes, vai fazer uma peça de porcelana. Pacientes que perderam todos os dentes, imagina que não tenha nenhum dente, ele vai receber esse mesmo parafuso em maior quantidade, mas não é dente por dente, que é o que a gente chama de prótese tipo protocolo, tá? Que foi o professor Brandemark que desenvolveu, ele foi o precursor. Como que funciona? Você coloca, por exemplo, 3 implantes desse lado e 3 implantes desse lado, entendeu? E uma prótese fixa, que ela é inteiriça, unida de fora a fora. Essa prótese ela vai fixar, parafusar também, né, nesses 3 implantes de cada lado. Então, é uma prótese que pega, por exemplo, de primeiro molar a primeiro molar, com 3 implantes de cada lado. E essa prótese ela é fixa, tá? Não tem o céu da boca, ela tem todo um conforto que não tem numa dentadura, numa ponte móvel, por exemplo, tá? E apesar do procedimento ser considerado simples, alguns mitos relacionados ao implante dentário deixam as pessoas um tanto quanto apreensivas. Mas nada do que geralmente é dito pode se levar como verdade para o consultório. O paciente fala assim, dói muito, né? Incomoda, tem que furar o osso, né? Já dá aquela agonia. Não dói, não sente nada. Isso eu posso falar porque já são 14 anos fazendo implante e desde que eu me formei já fiz o curso e não tem dor, de verdade, tá? Tem aquele desconforto que eu tinha falado de gengiva um pouquinho inchado, entendeu? Alguns cuidados, né? Tem um pouco de sangramento no primeiro e no segundo dia, nada exagerado, tá? O paciente ele não tem risco de vida, né? Esses problemas com saúde, de infecção, eu vou precisar internar, vai dar algum problema. Eu fiquei sabendo que uma pessoa fez e teve febre e teve um mal súbito. Muito provavelmente pode ter acontecido 2 problemas. Ou o paciente não foi devidamente preparado para isso, né? E fez a cirurgia no ambiente às vezes contaminado, ou o paciente ele não cuidou, tá? Porque também se não cuidar pode gerar algum problema, tá? Mas os cuidados são todos muito bem explicados, passados por papel,
por WhatsApp, o paciente ele é muito orientado, depois ele recebe ligação aqui à clínica, nós ligamos por alguns dias, tá? Ele volta para o consultório um dia sim, um dia não. Então tem todo um cuidado pré e pós-operatório que torna muito seguro o implante, tá? Então o implante, assim, essa questão do mito de doer, pode ficar tranquilo que não dói. Do mito de rejeição, também é muito raro acontecer a rejeição. Em todos os casos, o mais importante é a conscientização de que a falta de um dente é um problema sério e não deve ser deixado para depois. O mais importante é as pessoas entenderem que é importante devolver o dente que foi perdido, né? Não menosprezar a falta de 1, 2 ou 3 dentes, isso é muito importante, tá? Porque depois, se um dia ele for tratar esse lugar, essa região, pode ser que complique bastante, porque ele demorou muito, tá? Então, a pessoa que hoje, de repente, fala assim, eu perdi um dente aí faz 2, 3 meses, já busca o consultório, já faz uma avaliação, entendeu? Não deixa passar muito tempo. E aquele paciente que perdeu os dentes, que é muito comum eles perguntarem assim, eu vou poder pôr dente fixo um dia na vida, é meu sonho, né? Vai, muito difícil não colocar. É só ele ter como objetivo para ele fazer aquilo e passar num profissional bem informadinho, bem certinho, para poder depois realizar o tratamento. E se um dia você precisar, ou precisa no momento, realizar o procedimento, a clínica Aguirre Odontologia está de portas abertas para explicar, atender e solucionar o seu problema. Aqui na clínica, o que a gente procura, tá? A gente sempre procurou um atendimento mais humanizado, né? Receber paciente por paciente e ver qual que é o problema dele, entender o problema dele para resolver de forma personalizada. Eu acho que isso daí é muito importante. Não é todo mundo igual, cada um tem suas particularidades, né? Então isso daí ajuda muito o paciente a sentir confiança. Planejar cada caso de forma separadamente, de forma dedicada, como se fosse para mim, tá? A gente sempre procura fazer o tratamento do paciente pensando como se fosse para mim, para minha filha, para minha mãe, para meu pai. Então é essa a nossa preocupação. Outra questão também muito importante é investimento em tecnologia, em equipamentos, né? A gente sempre está buscando equipamentos mais modernos, né? Tecnologia no sistema de implante, marcas de fornecedores que são reconhecidas, que são muito assim, de primeira linha. Então a gente tem material de qualidade, equipamento de qualidade e fazendo cursos. O curso, essa reciclagem é sempre constante e hoje em dia cada vez mais, né? A gente não para de fazer curso, mesmo com a pandemia a gente estava fazendo curso online, agora está retomando os cursos presenciais. Então também a questão de capacitação profissional, né? Isso daí a gente sempre fez para poder não só ter a parte humanizada, mas associar a parte de tecnologia, né, de equipamento e material de qualidade, mas também para que isso se una com a formação profissional, né, que o profissional tenha qualidade técnica e para que isso venha a melhorar cada vez mais os tratamentos do paciente. Aqui no consultório a gente tem o celular, tá? O contato do celular, o telefone fixo, tem Facebook e Instagram. E a Jéssica ela vai fazer o agendamento do paciente no melhor horário que ficar para ele, né, na disponibilidade melhor para ele. A gente faz a avaliação, explica tudo certinho, igual nós fizemos aqui. A avaliação geralmente é por volta de 1 hora, porque eu tenho que ver como que tá os dentes, não só aquele que ele está se queixando, mas a gente gosta de fazer uma avaliação geral para entender como que está a situação bucal atual do paciente e ver as queixas, os ideais do paciente para tentar traçar um tratamento para ele o melhor possível.